Vamos continuar a introdução. O Kardec aqui está falando com a comunidade científica, né? Não somos daqueles que se voltam contra os sábios, pois não queremos que digam que metemos os pés pelas mãos. Ao contrário, temos por eles um grande apreço e nos sentiríamos muito honrados de estar entre eles. No entanto, a opinião dos sábios não poderia representar em todas as circunstâncias um julgamento irrevogável. Visto que a ciência surge da observação material dos fatos, tratando de apreciá-los e explicá-los, o campo encontra-se aberto a suposições. Cada um traz consigo seu sistemazinho que deseja fazer prevalecer e sustentar obstinadamente. Na ausência de fatos, a dúvida é a opinião do sábio. Direi, inclusive, que o cientista talvez tenha mais preconceitos que qualquer outra pessoa, pois uma propensão natural o leva a subordinar tudo ao ponto de vista no qual se aprofundou. O matemático só consegue provar algo por meio de uma demonstração algébrica. O químico relaciona tudo à ação dos elementos, etc. Todo homem que se formou numa especialidade prende a ela todas as suas ideias. Afastem-no de sua especialidade e, com frequência, ele perde o bom senso, pois quer submeter tudo a uma mesma forma. Trata-se de uma consequência da fraqueza humana. Não ter a mesma consideração por sua opinião negativa sobre o espiritismo, assim como não se leva em conta o julgamento de um arquiteto sobre uma questão de música. Então, o que ele está colocando aqui? Que ele não leva em consideração a opinião desse cientista, como ele não levaria uma opinião sobre uma música, uma partitura musical vinda de um arquiteto, uma pessoa que nunca estudou música. As ciências comuns se apoiam nas propriedades da matéria, que podem ser experimentadas e manipuladas à vontade. Os fenômenos espíritas se apoiam na ação de inteligências que têm vontade própria e nos provam a todo instante não serem submetidas ao nosso capricho. Portanto, as observações não podem ser feitas da mesma maneira. Elas exigem condições especiais e um ponto de partida diferente. Querer submetê-las aos procedimentos ordinários de investigação seria estabelecer analogias que não existem. Quando as crenças espíritas estiverem popularizadas, quando forem aceitas pelas massas e a julgar pela rapidez com a qual se propagam, esse dia não estaria tão longe. Ele escreveu isso aqui em 1857, né? Acontecerá com elas o que tem ocorrido com todas as ideias novas que encontraram oposição. Os sábios se renderão à evidência e irão admiti-las individualmente por força das circunstâncias. Enquanto isso, aqueles que sem um estudo prévio e aprofundado do assunto pronunciam negativamente e caçoam de qualquer pessoa que não pense como eles, esquecem-se de que o mesmo se deu com a maioria das descobertas que honraram a humanidade. Arriscam-se a ver seus nomes aumentar a lista dos ilustres proscritores de ideias novas e escritos ao lado dos nomes de membros de pedante assembleia que, em 1752, recebeu com gargalhadas a dissertação de Franklin sobre os para-raios, julgando-a indigna de figurar entre as comunicações que lhe foram destinadas, bem como aquela outra assembleia que fez a França perder os benefícios da navegação a vapor, ao declarar que o sistema de Fulton era um sonho impraticável. Entretanto, tratava-se de questões científicas.
Ele está falando para aquela época, para os cientistas, né, que estavam negando e colocando que era tudo charlatanismo, tudo mistificação e que só os ignorantes que eram enganados pelas manifestações dos espíritos, pelas respostas que eles davam, né? Quando surge um fato novo que não seja da competência de nenhuma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, deve afastar-se de sua ciência específica e dizer a si mesmo que se trata de um estudo novo que não pode ser feito com ideias pré-concebidas. O homem que considera sua razão infalível está bem próximo do erro. Aquilo que chamamos razão é muitas vezes orgulho disfarçado e qualquer um que se julgue infalível está se colocando como igual a Deus. Portanto, dirigimo-nos àqueles que são sensatos o suficiente para duvidar daquilo que não viram, mas que, julgando o futuro pelo passado, não acreditam que o homem já tenha chegado ao seu apogeu, e tampouco que a natureza lhe tenha virado a última página do seu livro. Nós vemos nessa época de Kardec alguns cientistas declararem que nada mais estava para ser descoberto. É o cúmulo da vaidade e da presunção, né? Se desejas respostas sérias, sê tu mesmo sério, em toda a extensão do termo, e ajusta-te a todas as condições necessárias. Só então obterá grandes coisas. Além disso, sê esforçado e perseverante em teus estudos, pois sem isso os espíritos superiores te abandonam, assim como faz um professor com os alunos negligentes. Os espíritos superiores só estão junto àqueles que trabalham com seriedade, com afinco, que se esforçam ao máximo, que dão o máximo de si para conseguir alguma coisa, tanto na ciência como na teologia, na filosofia, na música, em qualquer situação. O plano espiritual superior está dando sempre assistência àqueles que estudam muito, àqueles que se esforçam, porque a ciência, as inovações vêm do plano espiritual para a Terra. Diante da evidência, o que respondem os antagonistas? Vós sois, dizem eles, vítimas do charlatanismo ou joguetes de uma ilusão. Diremos primeiramente que é preciso descartar a palavra charlatanismo daquilo que não rende lucros, pois os charlatães não trabalham de graça. Então, seria, quando muito, uma mistificação. Mas por que estranha coincidência, esses mistificadores teriam se entendido de um extremo ao outro do mundo para agir da mesma forma, produzir os mesmos efeitos e dar, sobre o mesmo assunto em línguas diferentes, respostas idênticas, se não quanto às palavras, ao menos quanto ao sentido? Vamos lembrar, né, que Kardec mandou as perguntas para vários médiuns em vários países, em várias línguas diferentes. Juntou as respostas e viu que elas eram idênticas, com palavras diferentes, mas com o mesmo sentido, era a mesma resposta. E ele foi juntando, primeira edição do Livro dos Espíritos, ele colocou 509 perguntas e respostas, e na edição definitiva, que é a que nós estudamos, 1019 perguntas e respostas. Ele está falando aqui das objeções que eles fazem, né? Entre as objeções, há algumas ponderáveis, pelo menos aparentemente, porque resultam de observação e porque são feitas por pessoas sérias. Uma dessas objeções diz respeito à linguagem de certos espíritos que não parece digna da elevação atribuída a seres sobrenaturais. Se retomarmos o resumo da doutrina apresentado nas páginas anteriores, veremos que os próprios espíritos nos ensinam
que eles não são iguais em conhecimentos, nem em qualidades morais, e que não se pode levar ao pé da letra tudo o que dizem. Cabem às pessoas sensatas separar o bom do mal. Não é porque é desencarnado que sabe ou conhece tudo. Quando nós desencarnamos, continuamos iguaizinhos ao que somos aqui. Então, se o desencarnado é um estudioso de teologia, é o que ele vai conhecer, dentro daquilo que ele estudou. Se é um estudioso de física, é o que ele vai conhecer, dentro daquilo que ele estudou. Então, ele pode errar como poderia errar encarnado. Ele pode errar desencarnado. Não faz diferença. Não é porque está sem a roupagem que passou a ser sábio ou passou a conhecer tudo. Isso é um engano que as pessoas cometem até hoje, infelizmente. Os espíritos superiores, sim, têm uma outra posição. Mas são poucos os lugares, são poucas as casas, são pouquíssimos os médiuns que têm comunicações de espíritos superiores. Infelizmente, por falta de similaridade, por falta de sintonia, nós temos cada vez menos comunicações sérias, comunicações de espíritos superiores. Nós temos sim trabalhadores sérios que dão assistência a espíritos também sérios em desenvolvimento. São espíritos superiores? Não. São espíritos melhores do que os trabalhadores que estão ali ou dos médiuns que estão ali? Pode até ser. Podem ser iguais, estarem na mesma sintonia. Mas são esforçados, são espíritos que estão trabalhando ali com esforço. Para se receber comunicação de espíritos superiores, aqueles mais elevados, tem que se ter uma conduta moral, tem que se ter uma mudança interior muito grande. E tem que se ter uma assistência na mesma sintonia, né? Os trabalhadores e aqueles que estão dando sustentação. Então, por isso que nós tivemos o Chico, hoje temos o Divaldo, que são médiuns que dão comunicação de espíritos elevados, de espíritos superiores, com muitos ensinamentos para nós. Tem alguns outros, mas como eu disse, dá para se contar, né? Não precisa nem, acho que os 10 dedos, dá para se contar numa das mãos. Aí nós vamos ver aqui que o Kardec está colocando sobre os espíritos, sobre as comunicações, né? Sobre espíritos zombeteiros, espíritos que se atribuem nomes e identidade que não são deles. Isso é muito comum para se darem áreas de importância. Se eles pegam um médium vaidoso, aí junta a fome com a vontade de comer, ali, né, vai vir a comunicação com nomes estratosféricos, mas são espíritos zombeteiros que estão ali, são espíritos que estão mistificando o que eles são, né? Então, é um processo. Às vezes o médium, pelo seu orgulho, acha mesmo que é aquele espírito de nome que está ali, ou se ele tem, às vezes, um certo conhecimento, ele está mistificando junto. Infelizmente, nós temos de tudo um pouco. Por isso se conhece pelo conteúdo e pelo desenvolvimento moral, pela vida que o médium vive. Como é que esse médium se comporta com a família, com as pessoas, como é a vida dele, como é a conduta dele, né? Para ele poder ter sintonia com espíritos mais elevados, o quanto ele sabe, o quanto ele estuda, o quanto ele se dedica, o desenvolvimento moral que ele se coloca, né? Por fim, é certo que a substituição dos espíritos pode causar uma série de equívocos, resultando em erros e frequentemente em mistificações. É o que nós estamos falando. Esta é uma dificuldade do espiritismo prático. No entanto, jamais dissemos que esta ciência era algo fácil, muito menos que se pudesse aprendê-la brincando, como não ocorre com nenhuma outra ciência. Nunca é demais repetir que ela exige um estudo assíduo
e quase sempre muito prolongado. Um estudo assíduo e muito prolongado. Não é lendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali que você vai se dizer espírita ou que sabe alguma coisa do espiritismo. É com vários e vários anos de estudo, assíduo e prolongado. Por isso dizemos que esses estudos exigem uma atenção permanente, uma observação profunda e principalmente, como em todas as outras ciências humanas, continuidade e perseverança. Vários anos são necessários para formar um médico de nível médio, 3/4 da vida para se formar um cientista, e há quem pretenda adquirir em algumas horas a ciência do infinito. Que ninguém, portanto, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso, abrange todas as questões da metafísica e da ordem social. É todo um mundo que se descortina à nossa frente. Então, se o médico precisa estudar 6 anos, depois mais 2 anos de residência, mais 2, 3 anos de pós, mais especialização, mais experiência, mais isto, mais aquilo, como é que nós vamos querer entender filosofia, teosofia e ciência do planeta, do universo, da nossa vida, no estalar de dedos, num piscar de olhos? Aqueles que se dizem espíritas, que se dizem conhecer o espiritismo e que só leram as linguetas dos livros, os resumos ou só assistiram filmes, que é a ideia do diretor para aquele livro. Não tenho nada contra os filmes. Você assiste o filme depois de ler o livro, ou leia o livro depois de assistir o filme, porque o filme é a ideia do diretor. Nós vamos ver o filme Nosso Lar é bom, mas é a colocação do diretor. Os pontos mais, digamos assim, polêmicos, é lógico, por ser um filme comercial, ele não entrou em nenhum ponto polêmico do livro Nosso Lar. E o filme é muito bom, não resta a menor dúvida. Mas os ensinamentos, principalmente das entrelinhas do livro, nenhum filme tem como ter em 1 hora e pouco. Nós temos que ler, estudar os livros para poder entender aquilo que os espíritos nos passam. O Kardec continua aqui. Para os espíritos e sobretudo, para os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma não é nada. Uma vez livres da matéria, a linguagem usada entre eles é rápida como o pensamento, pois é o próprio pensamento que se comunica sem intermediário. Assim, eles devem sentir-se constrangidos quando, para se comunicarem conosco, são obrigados a utilizar formas longas e complicadas da linguagem humana, tendo dificuldade para expressar suas ideias, principalmente devido à insuficiência e à imperfeição dessa linguagem. Nós vamos ver em várias respostas os espíritos colocando: a sua linguagem é insuficiente para que tenhamos palavras ou formas de explicar. Nós vamos ver isso mais de uma vez. O verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista mais elevado. Elas lhes parecem tão pequenas e mesquinhas diante do porvir que o aguarda. No seu modo de ver, a vida é tão curta e tão fugaz que as atribulações não passam de incidentes desagradáveis de uma viagem. Aquilo que em outra pessoa produziria uma violenta emoção, quase não o afeta. Ele sabe, aliás, que as amarguras da vida são provações para o seu progresso, desde que as suporte sem queixas, pois será recompensado conforme a coragem com que as suportar. Suas convicções lhe dão, portanto, uma resignação que o protege do desespero e, consequentemente, de uma incessante causa da loucura e do suicídio. Além disso, o verdadeiro espírita sabe, pelo espetáculo que lhe oferecem as comunicações com os espíritos, o destino daqueles que abreviam voluntariamente os seus dias, e esse quadro é suficiente para fazê-lo refletir.
É também considerável a quantidade dos que foram detidos à beira desse funesto despenhadeiro. Este é um dos resultados do espiritismo. Então nós vamos ver os relatos, que é o que ele fala aqui, né, dos suicidas, que é um sofrimento muito grande. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, nem a sua própria vida. É uma dádiva de Deus, uma oportunidade para que a gente possa crescer e aprender aqui neste planeta. E nós vamos ver aqui, né, quando ele coloca o quanto a doutrina é consoladora, o quanto ela nos faz ter um outro olhar para o mundo. O mundo não muda, mas o nosso olhar para o mundo muda muito, e isso faz toda a diferença. A doutrina dos espíritos foi ditada pelas próprias inteligências que se manifestam, quando ninguém esperava e quando a opinião geral a repelia. Ora, perguntamos de onde os médiuns teriam tirado uma doutrina que não existia no pensamento de ninguém na Terra? Perguntamos, além disso, também porque estranha coincidência, milhares de médiuns espalhados por todos os pontos do globo e sem nunca se terem visto, estão de acordo para dizer a mesma coisa? Né, que eu estava falando sobre as cartas, que ele mandou as mesmas respostas. Se o primeiro médium que surgiu na França sofreu a influência de opiniões já aceitas na América, por que estranho motivo foi ele buscar essas ideias a 2.000 léguas além mar e no seio de um povo estranho, em modos e em linguagem, em vez de apropriar-se das que estavam ao seu redor? Mas há uma outra circunstância na qual não se pensou bastante. As primeiras manifestações, tanto na França como na América, não aconteceram nem por meio da escrita, nem pela palavra, mas por meio de golpes desferidos que, de acordo com as letras do alfabeto, iam formando palavras e frases. Foi por esse meio que as inteligências que se revelavam declararam ser espíritos. Portanto, se era possível supor a intervenção do pensamento dos médiuns nas comunicações verbais ou escritas, o mesmo não se poderia pensar dos golpes desferidos, cuja significação não poderia ser previamente conhecida. E nós vamos ver aqui o Kardec colocando. Ora, o primeiro indício de falta de bom senso é achar-se infalível. É falta de bom senso se achar infalível. Estamos todos em progresso, estamos todos aprendendo, estamos todos estudando, somos perfectíveis, mas ainda somos muito falíveis. Muitas pessoas também só veem nas manifestações espíritas um objeto de curiosidade. Esperamos que, pela leitura deste livro, elas encontrem nesses fenômenos estranhos algo mais do que um simples passatempo. A ciência espírita contém duas partes, uma experimental, sobre as manifestações em geral, e outra filosófica, sobre as manifestações inteligentes. Qualquer um que tenha observado apenas a parte experimental encontra-se na posição daquele que só conhece a física pelas experiências recreativas, sem ter penetrado a fundo na ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos, e os conhecimentos que esse ensinamento comporta são profundos demais para serem adquiridos de outro modo que não seja um estudo sério e contínuo, feito em silêncio e recolhimento. Afinal, somente nessas condições se pode observar uma infinidade de fatos e nuances que escapam ao observador superficial e permitem firmar uma opinião. Esperamos que este livro obtenha um outro resultado, que é o de guiar os homens ansiosos por esclarecer-se, mostrando-lhes, nesses estudos, um objetivo grandioso e sublime, o do progresso individual e social, e indicando-lhes o caminho que se deve seguir para atingir esse objetivo. Apliquemos esse raciocínio a uma outra ordem de ideias. Se observarmos a sequência dos seres,
descobrimos que eles formam uma cadeia ininterrupta, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Mas, entre o homem e Deus, que constituem o alfa e o ômega de todas as coisas, que imensa lacuna, que distância nós estamos, né, de Deus. Será racional pensar que ele, o homem, encerre os anéis dessa cadeia? Que ele transponha sem transição a distância que o separa do infinito? A razão nos diz que entre o homem e Deus deve haver outras etapas, assim como disse aos astrônomos que, entre os mundos conhecidos, devia haver mundos desconhecidos. Que filosofia preencheu essa lacuna? O Espiritismo nos mostra essa lacuna preenchida por seres de todos os níveis do mundo invisível. E esses seres nada mais são do que os espíritos dos homens que evoluíram nos diferentes graus que levam à perfeição. Assim tudo se liga, tudo se encadeia, do alfa até o ômega. Portanto, preenchei vós, que negais a existência dos espíritos, o vazio que eles ocupam. E vós que rides disso, ousai rir das obras de Deus e de sua onipotência. Allan Kardec. Então nós vemos esse espaço, né, entre o começo, o átomo e o caminho para chegarmos a sermos Cristos, preenchido pelas respostas, pelos ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram através dessa doutrina consoladora, científica e filosófica, na qual nós temos que estudar muito, com muito afinco, mas principalmente colocar em prática todos esses ensinamentos, para aí sim podermos caminhar pelas nossas escolhas, pelas nossas próprias pernas, de volta para a casa do Pai. Vamos continuar estudando no próximo capítulo os prolegômeros, né, que é o prefácio do livro, e vamos começar as perguntas.